Então, tu trouxe uma coisa importante, Levi. Quando a gente fala de óleo, a gente está falando de uma fitoterapia. A gente está falando de uma planta que a gente poderia ter ali no fundo de casa, usando do mesmo jeito que a gente usa o capim-santo, do mesmo jeito que a gente usa a hortelã, o boldo, né? E tantas outras plantas que nós usamos diariamente. E a gente tem visto que o óleo terapêutico da maconha, ele tem ajudado muita gente, principalmente aquelas pessoas com dores crônicas, que tem dor que não melhora de jeito nenhum, né? Tem gente que teve chikungunya, por exemplo, e a pessoa tem uma dor há vários anos. Tem pessoas que têm artrite reumatoide, tem muita dores articular, também ameniza, também melhora. Além disso, ele é um excelente medicamento para o tratamento de insônia, para pessoas que têm Alzheimer, Parkinson, quem é aquela pessoa muito ansiosa, o óleo tem tido os bons resultados também. A questão da epilepsia, a gente pode também fazer um excelente tratamento a ponto de diminuir ou até cessar doses, cessar convulsões no caso, né? A partir do momento da dosagem que a gente vai especificando. Além disso, Levi, é importante a gente trazer que esse óleo não é um óleo milagroso, não é um óleo que vai curar, não vai acabar com todos os problemas das pessoas. Mas o grande objetivo dele, como eu falo em todas as consultas que eu faço, o grande objetivo dele, o que é? Qualidade de vida. A partir do momento que a pessoa faz o uso, ela começa a ter uma melhor qualidade de vida. Consequentemente, ela começa a lidar melhor com alguns problemas que a afligem. E nesse sentido, ela passa a ter uma melhor qualidade de vida em função do uso do óleo. Como é que o paciente ele vai ter acesso a esse produto? Me parece que há todo um protocolo, há uma rigidez, um controle. Existe também aí a atuação do Ministério Público Federal para essas questões. Como é que funciona? Ou simplesmente o cidadão, a cidadã que é acometido de alguma dessas patologias que o senhor falou, epilepsia, por exemplo, não sei se quem tem problemas reumatológicos pode fazer uso dessa substância, desse medicamento, mas como é que funciona a questão do acesso do paciente à medicação, doutor Marcos? Tá, então vamos lá. Assim, tu trouxe outra coisa importante para a gente discutir antes do acesso, né? Quem pode usar? Além das doenças que eu falei, entre elas doenças reumatológicas, mas a gente tem que fazer uma consulta antes para poder individualizar, para poder ver, para poder saber, para escutar esse paciente e poder trazer qual óleo pode ser melhor para ele, né? Vai ou poderá ser melhor para ele. E aí, nesse sentido, aqui no Brasil hoje, nós temos a Abrace, por exemplo, que é uma associação aqui da Paraíba, que ela fica aqui em João Pessoa, que ela tem um habeas corpus, ou seja, ela pode produzir o óleo. E essa produção do óleo que ela faz, a gente pode fazer um laudo e uma receita após a consulta que a gente vê que esse paciente, sim, vai se beneficiar do óleo. E aí a gente faria um laudo e uma receita para ele e ele poderia estar se encaminhando para poder comprar esse óleo. Da mesma forma, se essa pessoa quisesse importar o óleo, né, a Anvisa também regulariza isso e aí ela teria que fazer um cadastro na Anvisa para poder ter a permissão de importar esse óleo. Do mesmo jeito que nas associações ou mesmo na Abrace, tu precisa fazer um cadastro para ficar registrado e ter um maior controle. Mas hoje, aqui a gente consegue, aqui na Paraíba, né? A Paraíba hoje a gente está falando que ela é o suprassumo, por assim dizer. Nós estamos despontando no Brasil com essa questão da maconha medicinal, para trazer qualidade de vida a partir do uso do óleo que tem beneficiado tanta gente. Ô doutor Marcos, tem um custo elevado esse medicamento ou dá para a pessoa tocar o tratamento sem maiores dificuldades financeiras?
Então, inclusive, a Abrace, né, que eu estou falando dela, mas tem outras associações que também têm essa produção do óleo, eles têm alguns óleos reservados para a população de baixa renda. Mas, de grosso modo, quando a gente fala assim, e o preço do óleo? O preço do óleo é muito mais acessível do que um óleo importado, do que um óleo que do que um medicamento que vai ser comprado na farmácia, que é sintético, não é natural. O óleo, eu estou falando do medicamento natural. Na farmácia é um medicamento sintético que é extremamente caro. Esse óleo, ele pode variar, por exemplo, de 150 a 400 reais, dependendo da dosagem que a paciente ou o paciente vai precisar usar, a concentração. Porém, na imensa maioria dos casos, esse óleo vai ter uma durabilidade de pelo menos 2 meses. Então seria como se você pagasse e aí você fracionasse que aquele óleo vai durar para você pelo menos 1 mês e meio, 2 meses para esse tratamento. Estamos conversando com o Dr. Marcos Bosquieiro, ele é médico e estamos falando sobre o uso da maconha para fins medicinais. Doutor Marcos, tem uma pergunta aqui de uma cidadã de Souza, ela quer saber se o óleo traz resultados positivos no tratamento da fibromialgia. O senhor tem essa informação? Sim, lembrando sempre que a gente tem que individualizar cada caso. E por que eu estou falando isso? Porque eu trato vários pacientes com fibromialgia, vários mesmo. A imensa maioria tem bons resultados. Mas antes de eu falar, vai ser bom para você, vai ser excelente, sem problema nenhum, a gente tem que poder escutar esse paciente, acolher esse paciente, entender o motivo dessa doença, o que aconteceu, como que foi, e aí sim pensar no melhor tratamento que pode ser para ela. Mas sim, a fibromialgia é uma das doenças que vem respondendo muito bem ao tratamento do óleo com a maconha medicinal. Então é interessante que essa pessoa que tem a fibromialgia possa procurar um médico da sua confiança, correto? Sem dúvida nenhuma, importantíssimo. Tá certo. E que prescreva o óleo, né? Exato, que prescreva o óleo. Doutor Marcos, além do preço, existe alguma outra diferença entre o canabidiol produzido aqui na Paraíba e o produzido no exterior, por exemplo? Tem uma diferença que é muito importante a gente falar, Levi, porque é o seguinte, quando a gente está falando de canabidiol, especificamente, a gente está falando de CBD. CBD é um dos fitocannabinoides que a planta tem, um de centenas de fitocannabinoides, mas é um dos mais falados junto com o THC, o delta 9 tetriodocannabidiol, né? O THC e o CBD são essas substâncias importantíssimas que vão interagir com o nosso sistema endocannabinoide. E aí eu deixo uma informação para vocês aqui que muita gente não sabia. Nós temos um sistema endocannabinoide dentro de todos os seres humanos e animais mamíferos. Seria mais ou menos assim, a gente tem um sistema igual da planta maconha, a gente tem um dentro da gente. E quando ele entra em contato com o óleo, CBD e THC e seus outros fitocannabinoides, tem uma melhora geral do quadro da pessoa geral. Eu estou falando, por quê? Porque esse sistema endocannabinoide, ele está por todo o organismo, por todo, desde o fio de cabelo até a unha do dedão do pé. Então, por isso que ele trabalha de forma unânime todo o organismo. E aí, quando eu estou falando isso, eu volto a falar, tem alguns medicamentos que estão nas farmácias, ou mesmo importado, ou ele é sintético. E por que a gente vai ter um medicamento sintético se a gente tem uma planta que produz esse medicamento de forma natural? Se aqui no Nordeste brasileiro, aqui na Paraíba, no Sertão, nós temos o melhor clima e o melhor solo para a produção dessa planta, por que a gente vai estar falando em algo sintético? Não, a gente pode ter algo natural. E a partir daí que vem essa diferença. Quando a pessoa usa
algo isolado, por exemplo, CBD isolado ou CBD sintético, que é o canabidiol, o que acontece? Essa pessoa não necessariamente vai ter os efeitos benéficos do óleo que é produzido aqui na Paraíba, por exemplo, e em outros lugares pelo Brasil também. Mas eu vou falar na Paraíba, que é onde é legalizado e as pessoas podem ter acesso. Então, aí, nesse sentido, para a saúde da pessoa, é melhor que ela tenha um óleo com, um exemplo, CBD mais um pouquinho de THC, ou um óleo à base de THC, mas com um pouquinho de CBD, ou então um outro óleo que seja CBD e THC, 1 para 1, que é o óleo que a gente chama de full spectrum. É um óleo bem concentrado, tanto em CBD quanto em THC, que tem tido excelentes benefícios, principalmente, entre outras coisas, tá? Mas principalmente para Alzheimer e epilepsia. E autismo também. A gente tem visto uma melhora na qualidade de vida dessas pessoas que usam esse óleo mais concentrado, tanto em CBD quanto em THC. Então, por isso, eu reafirmo a importância da gente usar um óleo que não seja simplesmente isolado ou até mesmo sintético, né? Pior ainda nesse caso, mas que seja um óleo que ele tenha todos os fitocannabinoides que possam interagir com o nosso sistema endocannabinoide, melhorando assim a qualidade de vida de cada um e de cada uma. O senhor está falando muito em CBD e THC. Aí tem uma pergunta aqui de uma pessoa que faz tratamento, né, com o uso do óleo. Pergunta o seguinte: quanto maior o THC, maior é a eficácia? Isso vai depender do que a pessoa está buscando. Por exemplo, o THC é um ótimo óleo para dores, por exemplo, para câncer, para combater células cancerígenas, ajuda muito nisso também. Porém, nós temos que individualizar, não dá para dizer que todo mundo vai ter um benefício tomando THC que tem dor, não dá para dizer isso. Por quê? Uma que é novo assim, no sentido, a maconha já é usada há mais de 12 mil anos. Nós temos histórico de uso da maconha, seja religioso, seja científico, médico, seja para rituais ou seja para uso. Então, assim, não é de hoje, mas de uns tempos para cá, principalmente dos anos 60 para cá, a gente tem estudado cada vez mais a maconha. E aí, nesse sentido, quando a gente fala assim, então eu tenho que aumentar a dose, quanto mais dose do THC, melhor para isso. Pode ser que sim. Normalmente tem pessoas, e eu tenho alguns casos, eu vou citar rapidamente só para a gente poder ilustrar, um paciente que tinha muitas dores, que ele não conseguia deitar há mais de 15 dias, ele só estava dormindo sentado, porque ele tinha tanta dor na coluna de um acidente que ele teve, que ele não conseguia deitar na cama, porque doía demais. Aí, com o uso do óleo, ajeitando as gotas, colocando numa porcentagem, numa dosagem intermediária, nem um óleo fraco, nem um muito forte ainda. Mas a gente conseguiu, aumentando gotas, aumentando a concentração do óleo, a gente conseguiu com que esse paciente tivesse uma melhor qualidade de vida e hoje por hoje ele consegue dormir deitado. Isso foi uma vitória, pode parecer até às vezes uma besteirinha para algumas pessoas, mas para quem está na situação que mal consegue virar a cabeça de um lado para o outro e só vira o tronco inteiro, porque ele não consegue se mover, que a coluna está como se fosse travada literalmente, para essa pessoa já é uma vitória. Então eu aumentei um pouquinho a dose do THC dele e teve um bom resultado. Isso não quer dizer que vai acontecer com todo mundo, porque nós temos que respeitar o sistema endocannabinoide que cada um de nós temos no nosso interior. Ok, doutor Marcos, nosso colega de bancada, Leonardo Alves, também tem aqui algumas questões a fazer ao senhor. Muito bom dia, doutor. Estamos perguntando aqui, na verdade são mais perguntas de ouvintes, sobre o uso terapêutico do óleo para tratamento de pessoas com autismo. É usado de forma diferente? Como é que é feito isso? O Genival também está perguntando, eu acredito que o senhor até já abordou, para a questão cancerígena também, para tratamento oncológico, né? E o ouvinte está perguntando aqui com relação ao uso da maconha mesmo.
se só serve o óleo ou se usar a própria maconha, a própria planta, como muitos usam para fazer cigarro, né? Se isso também contribui para alguns tratamentos, se ajuda em alguns tratamentos de doenças e o uso terapêutico do óleo feito a partir da maconha tem os seus efeitos benéficos. Tá, perfeito, Leonardo. Muito obrigado pelas questões levantadas e eu quero trazer aqui para vocês algumas coisas importantes. Por exemplo, eu sempre vou dizer que a maconha pode beneficiar para autismo, para câncer. Sempre vou dizer porque eu vejo o resultado disso. Mas nós precisamos particularizar. E aí, nesse caso, eu vou trazer o autismo, que envolve muito mais crianças do que qualquer outra pessoa, né? No caso. E aí, nesse sentido, o autismo, quando a gente está falando de criança, nós temos que ter um cuidado especial. Porém, vamos lá, a criança está tomando 3, 4 tipos de medicamento. A criança está ficando, às vezes, para ela ficar calma, ela tem que ficar dopada. O que é isso? Ela tem que ficar ali, sonolenta, você fala com ela, ela não reage, tudo. E se não toma os medicamentos para ficar dessa maneira, ela fica agressiva, ela fica muito agitada, ela quer destruir tudo. Aí metem medicamento nessa criança. Só que esse medicamento, a longo prazo, vai poder complicar fígado, vai poder complicar rim, porque é uma alta dosagem. O óleo tem sido um coadjuvante, para não dizer o tratamento essencial, mas eu vou trazer como coadjuvante primeiramente, e tem melhorado a qualidade de vida de muitas crianças e, consequentemente, Leonardo, melhorando a qualidade de vida da família, porque quem cuida sofre junto e quem cuida precisa ser cuidado. E quando a gente cuida do paciente, a gente consegue trazer um olhar mais ampliado para essa família e trazer esse cuidado que ela necessita nesse momento. Consequentemente, a gente melhora a qualidade de vida da criança e a gente melhora também a qualidade de vida do cuidador ou da cuidadora e, consequentemente, de toda a família. Mas sim, o autismo tem tido ótimos resultados com o uso do óleo, desde que a gente particularize, né? Eu gosto sempre de enfatizar isso. E a questão do câncer, né? A questão do câncer, eu estou tratando alguns pacientes também com câncer que tem vários estágios diferentes, por isso que a gente vai particularizando. E a gente tem visto que pacientes com câncer têm tido bons resultados. Ah, está tendo a cura do câncer? Não, não é isso que eu estou falando. Até tem estudos mostrando isso, mas eu não estou falando disso. Eu estou falando de uma melhora da qualidade de vida. Aquele paciente que está em tratamento de câncer, que está fazendo um tratamento quimioterápico, radioterápico e está em sofrimento, a maconha tem ajudado na qualidade de vida a diminuir esses sintomas que esses medicamentos vão causar. E, consequentemente, uma melhora do quadro geral da saúde do paciente a partir do uso do óleo. E a outra questão muito interessante que uma ouvinte trouxe sobre a questão do uso da maconha como planta além do óleo. Aí eu vou dizer o seguinte, cada pessoa vai ter que encontrar a melhor forma de utilizar essa planta. Tem gente que utiliza melhor em forma de cigarro, tem gente que utiliza melhor em forma de vaporizador, tem gente que utiliza melhor em forma de óleo, tem gente que utiliza melhor em forma de spray nasal, em forma de pomada. Quantas possibilidades nós temos para fazer uso dessa planta? Agora, o cigarro, vamos lá, a gente tem que ter uma coisa aqui bem alerta para dizer o seguinte. Primeira coisa, quando a gente fala em cigarro, a gente tem que saber de que planta e de onde vem vindo essa substância, essa maconha. Porque se for uma maconha que vem do tráfico, num prensado, naqueles tijolos tudo amassado, que a gente vê apreensões por aí, isso aí pode ser muito danoso para a pessoa também. Mas tem pessoa que pode se sentir bem. Porém, o cigarro, a partir do momento que tu esquenta o cigarro para poder fumá-lo, as moléculas, os fitocannabinoides, tanto o CBD quanto o THC e os outras centenas de fitocannabinoides, eles são potencializados.
E aí, nesse caso, tem pessoas que têm um baque muito grande, porque está uma concentração elevada e mais potencial dentro do organismo. E aí tem gente que não se sente nada bem com isso. Tem gente que fica muito mal, na chamada bad trip, uma viagem ruim. Então a gente tem que particularizar e tomar muito cuidado quando a gente está falando das formas terapêuticas que as pessoas podem estar fazendo uso e trazer com tranquilidade o seguinte: o cigarro pode ser uma forma terapêutica? Pode, mas saiba que você vai estar usando algo, vai estar inalando uma fumaça, essa fumaça vai causar um prejuízo para o seu organismo também, de forma geral, e consequentemente você vai estar potencializando o CBD e THC. Se você nunca usou e vai usar direto o cigarro, talvez você não se dê tão bem. A ligação aí do Dr. Marcos, infelizmente, caiu, né? O assunto tão bom, conversa aqui tão palpitante, muitas participações. Vamos ver se ele restabelece o contato. A gente está aqui no finalzinho do programa. Cidade Notícia. Dr. Marcos Bosquieiro voltou e a gente vai só aqui concluir a fala com ele. Tem uma pergunta aqui do professor Jair Melo, de Biologia inclusive, Dr. Marcos Bosquieiro. Ele pergunta se há resistência por parte de alguns médicos em prescrever medicamentos à base de cannabis. Obrigado, professor, pela pergunta. Eu acho que é importante a gente estar sempre atualizando e trazendo luz em um momento desse, né, em que a gente vive. E sim, há muita resistência pela classe médica de forma geral em prescrever o óleo da maconha, muita resistência. Porém, eu vou dizer uma coisa e deixar bem claro aqui para vocês hoje. A partir dos próximos anos, eu estou falando em 5, 10 anos, a faculdade de medicina que não trabalhar com o sistema endocannabinoide, o médico que não souber nada sobre maconha terapêutica, sobre o sistema endocannabinoide, podem ter certeza que vai ser um profissional defasado. Porque o sistema endocannabinoide, no mundo inteiro, já faz parte da discussão nos meios médicos. Aí você pode optar. Eu não gosto de passar esse medicamento, eu não tenho segurança, eu não tenho conhecimento muito sobre o medicamento. Sem problema nenhum, a gente tem que ter até a consciência de saber até onde a gente pode ir. Mas é importante saber os benefícios que tem e se passa. E por que não passa? Porque tem um preconceito contra a planta ou porque não tem conhecimento suficiente? E a gente tem que fazer essa separação. As evidências estão aí, o mundo está aí, o Brasil está aí, a Paraíba está aí para demonstrar a eficácia e a necessidade que nós temos hoje de incluir essa planta como um tratamento e, se Deus quiser, no futuro, poder colocá-la diretamente dentro do Sistema Único de Saúde, o SUS. Ok, doutor Marcos, só para a gente fechar aqui, tem uma participação do João Hércules. Ele faz um trabalho aí em atendimento a pessoas que sofrem de epilepsia e queria interagir com essa sua entrevista aqui no programa. João Hércules, bom dia para você. Bom dia, doutor Marcos. Bom dia, Levi. Bom dia a todos de Souza. Eu concordo com você na questão do canabidiol. Ele tem sanado muita situação de pessoas que já tentaram o Depaqueno, o Tegretol, o Banil e não deu certo. Quando ele não dá certo e não corrige, a gente faz a cirurgia. Mas hoje o canabidiol tem sido um grande auxílio no meu trabalho. Eu sou João Hércules, presidente da Associação de Pessoas com Epilepsia da Paraíba, e você esteja convidado para no dia 1º de outubro abrir o meu 10º Simpósio Nacional de Epilepsia aqui no estado, vai ser em João Pessoa. Será um prazer. Meu telefone está aí com o Levi. Um abraço. Ok, obrigado a você, João Hércules, né? Foi muito mais uma opinião e um convite para o senhor. Doutor Marcos, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Pena que o nosso tempo acabou, já extrapolamos inclusive o horário. E vamos inclusive organizar uma outra data para o senhor voltar e continuar essa conversa que está muito boa, por sinal. Exatamente, inclusive César Nóbrega está parabenizando a participação dele, dizendo que tem na família pessoas que fazem uso do terapêutico da maconha em tratamento de saúde. Exatamente. Tem bons resultados. Um abraço ao doutor César Nóbrega, grande advogado, né, e contribui muito com as causas nobres desta cidade de Sorriso e da região também. Tá ok? Um abraço, senhor, e até uma próxima oportunidade, tá bom?
Valeu, Levi, muito obrigado, agradeço demais a oportunidade de estar conversando e de estar desmistificando um pouquinho mais essa planta. Um abraço ao João que esteve com a gente, com certeza a gente vai entrar em contato, e ao nobre amigo César Nóbrega também, que pôde estabelecer esse contato também. Eu fico muito feliz a todos e todos que estiveram participando conosco, e a oportunidade de estar aqui essa manhã para a gente poder trazer um pouquinho mais de conhecimento e falar dessa planta tão esplendorosa que é a maconha terapêutica. Muito obrigado a todos e com certeza estaremos juntos num próximo momento. Um bom dia e um bom final de semana. Bom dia para o senhor. Os acontecimentos da sua cidade, os fatos da sua comunidade. Pare para ouvir, pare para escutar, pare para ouvir. Cidade Notícia. A primeira informação do dia. Cidade